passa de mim este cálice. Todavia, não faça a minha vontade, mas a sua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Aqui é um momento onde Jesus ele estava alguns minutos, algumas horas antes de ser preso, antes de ser levado ao Sinédrio para ser julgado e ali crucificado. Em um momento, se nós pegarmos mais um pouco acima, a Bíblia vai dizer que Jesus ele estava passando em um momento de agonia. Jesus ele estava passando em um momento a qual o peso do pecado, o peso da condenação do mundo estava sobre Jesus. E Jesus, como homem, como forma humana, Jesus naquele momento, no corpo humano, Jesus ele teve as mesmas sensações que nós temos enquanto nós estamos em um momento de perigo. Nos vem uma aflição. Se possível, naquele momento Jesus estava dizendo: Senhor, na minha vontade, no meu corpo humano, a minha vontade não é concluir o final. Porque Jesus, muitas vezes o nosso corpo, a nossa carne, o Senhor direciona para fazer algo, mas a nossa carne ela teme. Só que Jesus ele vai orar dizendo: não seja feita a minha vontade, mas seja feita a do Senhor. Sabe o que é que eu entendo com isso? É Jesus dizendo: olha, Pai, mesmo eles não merecendo, eu estou disposto a passar por tudo, a passar por cima da minha vontade, para que se cumpra a vontade do Pai. E aí, eu vou aproveitar a palavra que eu estava estudando, lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 8, vai dizer: E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até morte e morte de cruz, pela qual Deus o exaltou soberanamente. E aqui o que é que o apóstolo Paulo ele fala? Que Jesus ele não considerou ser igual a Deus. Se você pegar o versículo 6, ele não se considerou. Sabe o que é isso, missionário Rosana? Era a vantagem que Jesus tinha, que era 100% homem e 100% Deus. Ele não se considerou, ele não pegou aquilo, a vantagem que ele tinha de ser semelhante ou igual a Deus. Ou seja, ele abriu mão da sua divindade e se igualou a mim e a você para quê? Para que eu e você, que nós fomos condenados no Éden, pela queda de Adão e Eva. Jesus, ele se humilha, ele nega a sua vontade, ele nega a si mesmo, dizendo: olha, antes eram pecadores, mas agora eu vou para a cruz, eu vou morrer, eu vou dar o meu sangue, eu vou dar a minha vida. Para quê? Para que eu e você fôssemos o quê? Lavados e remidos pelo sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Ou seja, Jesus estava dizendo, a gente pega o Velho Testamento, o que é que acontece no Velho Testamento? Todo o ano, o povo subia até o sacerdote, levando as suas ofertas, levando ali um cordeiro, levando ali o seu sacrifício, para que os seus pecados fossem perdoados. Ou seja, ali o cordeiro era imolado, o cordeiro era morto pelos nossos pecados. Só que Deus ele pega o sacrifício perfeito agora.
Como assim, pastor Tiago? João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus do céu, ele pega e diz agora eu vou pegar o cordeiro. Agora a humanidade não vai precisar mais ir todo ano subir ao templo para sacrificar, porque agora eu vou fazer o sacrifício perfeito. Agora eu vou fazer o sacrifício aonde eu vou rasgar o véu do templo, agora aonde eu vou criar uma ligação com o povo. Ou seja, o Senhor está dizendo, olha, eu vou derramar o sangue do cordeiro. Eu vou derramar o cordeiro perfeito, o sangue do cordeiro perfeito, para a remissão dos pecados. Ou seja, o pecado ainda existe. Porque o pecado ele não vai sair de nós. Mas agora, quando nós fomos lavados pelo sangue do Senhor, nós conseguimos resistir ao pecado. Porque nós agora somos novas criaturas, lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. O sangue que nos purifica, o sangue que nos lava, o sangue que nos fez a religação com o Pai. Ou seja, aquilo que tinha sido quebrado no jardim. Na cruz do Calvário, o Senhor faz a ligação entre nós e Ele. Pastor, mas eu pequei. O Senhor perdoa. Pastor, mas eu errei. O Senhor perdoa. A palavra vai dizer que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Ou seja, o Senhor, Ele não veio para nos condenar, mas Ele veio para nos resgatar. Ou seja, o valor das nossas vidas foi pago com um preço de sangue, aonde, sabe, nem todo o dinheiro do mundo, nem toda a riqueza do mundo pode comprar o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Talvez em pensamento você chegou aqui hoje dizendo, eu não tenho valor. Você que pensa que não tem valor. Porque quando o Senhor olha lá de cima, eu gosto do início da Bíblia, que o Senhor vai dizer, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Sabe, quando o Senhor olha lá do céu e olha para nós, a imagem de Cristo, a imagem do Senhor reflete. Ou seja, o Senhor nos vê como a sua imagem e a sua semelhança. Então, quando o Senhor ele morre na cruz do Calvário, Ele morre dizendo, eu morro para resgatar o quê? A intimidade, resgatar, porque para mim, para o Senhor, eu e você, somos preciosos. O mundo lá fora vai dizer muitas vezes que a gente não presta, que a gente não vale nada. Mas o Senhor diz que a gente é precioso, sabe por quê? Quando Paulo ele se converte, antes era Saulo, se converte, vira Paulo. E o Senhor manda que o profeta Ananias vá lá orar por Paulo, por Saulo. O profeta vai dizer, Senhor, mas esse é o perseguidor, mas esse é o que mata os crentes, mas esse tem cartas. Só que o Senhor vai dizer, independente de tudo isso que você falou, é vaso escolhido. Sabe o que é isso? Lá fora vão dar um bocado de adjetivo pra gente. Dos mais bonitinhos aos piores.
Só que do céu Deus está dizendo: ei, eu morri por você, eu dei o meu filho por amor a você, eu dei o meu filho por resgate a você. Ou seja, não importa o que o mundo ou o que as pessoas falem de mim, de você, mas o que importa é o que Deus está dizendo de mim e de você. Sabe o que Deus diz? Filho precioso, filha preciosa. E nessa noite, o Senhor, com alguns, o Senhor restaura a ligação entre pai e filho. O Senhor faz essa restauração. O sangue do Senhor veio para restaurar a comunhão entre pai e filhos. Aqui nessa sala eu vejo não criaturas. O gatinho é criatura, mas nós somos filhos. Somos cidadãos do céu. Estamos passando um tempo aqui, mas breve, o nosso passaporte estará carimbado para ao encontro do Pai. Pastor, o senhor está agora na gente? Não. Porque eu quero que todo mundo aqui suba. Um pequenininho ou mais velho. Esse cabelinho branco aqui. Então, amados irmãos, o sangue do Senhor, ele veio para nos purificar do pecado. Pastor, mas eu pequei de manhã. Não importa. Ah, pastor, não importa porque você não sabe o tamanho do pecado que eu cometi. Não sou eu que devo julgar, não sou eu que devo apontar. Nessa noite, o Senhor, Ele nos perdoa de todos os pecados, aqueles que cometemos no pensar, no falar, no agir. Porque muitas vezes o inimigo ele faz com que fiquemos com o pensamento de que Deus ele não vai nos perdoar. Porque o pecado que cometemos, o Senhor não vai perdoar. Porque o único pecado que o Senhor não perdoa é o pecado contra o Espírito Santo. Porque a palavra vai dizer que se eu pecar contra Jesus, o Pai perdoa. Se eu pecar contra o próprio Deus, Ele perdoa. Mas o pecado contra o Espírito, esse não tem perdão. Então, que a gente possa entender uma coisa. Que o profeta Isaías ele vai dizer que ele levou sobre si todas as nossas pisaduras. O castigo que nos traz a paz. Jesus, ele se faz pecador. Ele aceita a condenação. Ele aceita a morte de cruz. Para que eu e você pudesse ter o livre acesso à sala do trono. Para que eu e você tivesse o livre acesso ao Pai. Para que eu e você tivesse o livre acesso à comunhão com Deus. Vocês não precisam do pastor para ter comunhão com o Pai. Vocês não precisam da missionária Rosana para ter comunhão com Deus. Porque Mateus 6, ele vai dizer, olha, entra no quarto, fecha a porta. O quarto é um lugar de intimidade. O quarto é lugar de comunhão. Ou seja, o Senhor está dizendo, entra, ora ao Pai que está em secreto, busca ao Pai que está em secreto. Porque hoje, eu e você tem a liberdade de buscar ao Senhor.
Porque a morte de Cristo nos deu essa liberdade, aonde outrora o mundo, quando foi entregue ao maligno, quando a autoridade foi entregue a Satanás no jardim do Éden, essa ligação, essa comunhão foi perdida. Mas a morte de Jesus te dá o direito de filho. A morte de Jesus te dá o direito de ser reconhecido não mais como criatura ou como feitura de Deus, mas Ele te dá agora o carimbo, o selo autenticado. Você não é uma réplica, você não é um adotado, você não é um abastado, você é filho. Essa é a palavra, filho do Deus vivo. Se alguém entrou hoje aqui com o pensamento dos erros que cometeu, ou de alguma coisa que fez, que lhe condena, que lhe incrimina, hoje o Senhor diz: eis que te purifico, te lavo, te restauro, para a minha comunhão, para a minha redenção. Amém?